Malaquias 3, versículo 18. Só um versículo, amém? Eu vou ler para não tomar muito tempo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, Deus me fez meditar nesse pequeno versículo, porque até comentei com a minha mãe, até cabe falar. Eu estava conversando com uma conhecida e ela estava comentando comigo que a filha dela trabalha num determinado estabelecimento e esse estabelecimento não tem muitos funcionários. Por quê? Porque o gerente, ele não é misericordioso com os funcionários. Por que eu estou falando isso? Porque eu comentei com ela, mas como assim essa pessoa que ela me falou é cristã e não age de misericórdia com os funcionários? Pelo contrário, era para o estabelecimento ter bastante funcionário, mas não tem. Todos dão queixa. E cabe falar exatamente desse versículo, porque onde a gente vai, a gente tem que fazer a diferença. As pessoas têm que ver que a gente serve ao Senhor, ver que a gente tem misericórdia como Jesus teve misericórdia e tem com todos nós, e não agir feito um carrasco. Eu achei isso estranho e triste, né? Porque a pessoa aparenta uma coisa, mas na verdade quem trabalha com esse gerente sabe o sofrimento que é. E é difícil, irmãos, a gente conhecer pessoas que vivem assim, de aparência, pessoas que dão um mau testemunho, pessoas que a gente vê que serve ao Senhor da boca para fora. E o Senhor quer que a gente aprenda com esses maus exemplos a não seguir esse mau exemplo, mas fazer a vontade do Senhor, que é dar um bom exemplo em todo ambiente que a gente tiver, principalmente no ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho é o lugar onde a gente mais está sendo observado. Mas as pessoas ficam olhando para ver como vai ser a nossa atitude, o nosso comportamento, principalmente se for numa empresa, com o patrão, com colegas. E são as situações mais corriqueiras do dia a dia que a gente passa nesses ambientes de trabalho, dentro de casa, e a gente muitas vezes não age como se deve, não age de maneira justa, de maneira misericordiosa. Mas o Senhor, Ele está dizendo que dá para ver a diferença da pessoa que tem misericórdia, que é justa, que serve verdadeiramente a Deus por causa do caráter, do princípio, dos valores. Porque quando a gente serve ao Senhor, a gente tem esses princípios, esses valores de Jesus, de amor, de bondade, de não julgar logo de primeira as pessoas, porque esse versículo está falando disso, de pessoas que julgam, que criticam, pessoas que vivem de aparência. O Senhor não quer que a gente viva de aparência, pelo contrário, irmãos, que a gente seja não só o que somos aqui dentro, mas principalmente aí fora, principalmente fazer a diferença, ser sal e luz, porque o sal é para temperar, para dar tempero, para temperar a comida, temperar as pessoas, e a luz para iluminar o caminho das pessoas, para que as pessoas enxerguem em nós Jesus e sigam Jesus também. E muitas vezes a gente não consegue ser assim. Às vezes a gente perde a paciência com situações, perde a paciência com pessoas. Até comentei com a minha mãe também, que eu comento muitas coisas com ela, e comentei com ela também que Deus, Ele sempre vai nos pedir para a gente fazer aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer, irmãos. Por quê? Porque fazendo aquilo que a gente não gosta, a gente não quer, talvez a nossa carne fique triste, a gente fique triste, mas vai estar agradando ao Senhor. O Senhor vai estar alegre, vai estar feliz. Até comentei com ela uma situação, que sexta-feira passada veio um morador de rua, e a gente sabe como é difícil quando vem um morador de rua por causa do mau cheiro, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Mas eu falei com a minha mãe, eu falei: mãe, o importante é que ele veio e escutou a palavra, e isso agradou a Deus.
Não foi fácil suportar o mau cheiro dele, mas o importante é que ele ficou sentado, ele escutou a palavra, ele glorificou a Deus. E isso agradou ao Senhor, porque a gente teve o que? Misericórdia, a gente soube receber esse morador de rua, não só ele, mas qualquer outro que vier, porque quando a gente agrada o Senhor com essas atitudes, fica mais fácil da gente servir ao Senhor. Agora, quando a gente não tem misericórdia com o nosso próximo, não tem paciência, fica difícil, irmãos. A gente se sente como? Pesado, sente um peso espiritual. Mas quando a gente faz coisas como essa, a gente se sente como? Sente paz, sente alegria, sente que fez algo útil, sente que serviu verdadeiramente ao Senhor, sente que verdadeiramente teve misericórdia, fez a diferença. E eu achei interessante que aquele moço, ele disse: eu gostei daqui, ele falou para mim, vocês me trataram bem, porque eu já passei em muitos lugares e sempre fui maltratado. E esse moço, ele disse: vocês são humildes. Eu falei, que bom que você disse isso, porque a gente está seguindo o caminho certo, fazendo a vontade de Jesus, sendo como Jesus agiria com você, com humildade, com misericórdia. Eu me alegrei de ter conversado com aquele moço. Ele contou a situação dele, desabafou a situação dele, e só de ter dito: vocês me receberam bem, já valeu a pena, porque a gente fez a diferença. Porque não tem nada mais triste do que a gente recebe essas pessoas e muitas vezes a gente não sabe lidar, não sabe como tratar, e a pessoa sai e fala: eu fui ali e não me trataram bem, me trataram mal, não souberam me receber. Porque essas situações são pequenos testes, irmãos, se a gente parar para pensar, de Deus, para a gente ver como a gente vai tratar o nosso próximo. Porque tratar uma pessoa que está de banho tomado é fácil, uma pessoa que está com roupa limpa é fácil, mas agora uma pessoa que não está de banho tomado nem de roupa limpa, como é que a gente faz? Tem que tratar do mesmo jeito, tem que se lembrar que Jesus, ele andava pelo meio de diversas pessoas, diversas situações. Ele não fazia distinção de ninguém, ele tratava bem do mesmo jeito, com misericórdia, com amor, com bondade. E essa é a diferença de quando a gente serve verdadeiramente o Senhor. As pessoas vêm, independente se eu tiver arrumado ou não, se eu for na esquina da minha casa, todo mundo sabe que eu sou cristã, não por causa da minha vestimenta, mas por causa das minhas atitudes, do meu comportamento. E é isso que o Senhor está buscando, pessoas que tenham firmeza, que tenham um comportamento e caráter cristão. Não se deixe levar pelas aparências, que não viva uma vida de aparência, porque a vida cristã, irmãos, é assim: o Senhor nos dá o direito de a gente escolher se a gente quer servir a Ele ou não. Ele nos dá como se fosse uma chave que a gente abre e a gente fecha, uma chave que a gente escolhe: eu quero estar na igreja, ou senão eu quero sair da igreja. O Senhor nos deixa livre para escolhermos o que a gente quer. E espero que a gente escolha estar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor é o que nos basta, é o que a gente precisa para a nossa vida. Amém? Eu não vou me estender muito, mas medita nesse pequeno versículo, e eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Está dando